Bom dia! As águias estão reunindo-se novamente. É 8 de agosto de 2020, de manhã cedinho. Louvado seja o Senhor, tal como podes ver, a minha janela aqui atrás ainda está fechada. E agradecemos ao Senhor porque recebemos esta carta cedo nesta manhã para que possamos traduzi-la em várias línguas que traduzimos ao redor do mundo a partir do Sierra Vista Fellowship. Eles estão agora todos esperando ansiosamente para esta gravação, pois nós estamos tão felizes e que adicionamos algumas novas línguas nesta semana e agradecemos ao Senhor porque as pessoas estão captando a visão e essa visão é de ouvir a palavra original e de aceitar a Cristo na porta do nosso próprio coração. Louvado seja o Senhor. Portanto, eu só quero dizer algumas palavras aqui que as pessoas no Sierra Vista Fellowship eles têm ouvido com o irmão Isaacson e de momento ele já é falecido. A mesma família e o mesmo grupo de pessoas têm ouvido estas fitas mesmo quando eles estavam na denominação. Pois eu agradeço ao Senhor por ele ter dado ao irmão Isaacson uma revelação que esta mensagem, na sua forma mais pura, era o melhor alimento que ele podia alimentar as ovelhas. E ele tocava estas fitas desde 1950 no Sierra Vista de Arizona. E na sua igreja denominacional, e tal como eu disse que quando os denominacionais descobriram que ele está a tocar estas fitas, eles lhe contactaram e lhe disseram que o irmão Branham era uma boa pessoa e que ele... Mas eles não podiam lhe permitir tocar as fitas do irmão Branham na igreja deles, isto é, na igreja dele. Portanto, eu estou muito grato que o irmão Isaacson e a irmã Isaacson, eles são meu sogro e minha sogra, pois eles fizeram a boa escolha. Eles permaneceram com a palavra. E eu estava a pensar nesta manhã, sabes, quando David estava a trazer a arca de volta para a casa do Senhor, eles pararam e colocaram a arca numa casa por cerca de 3 meses e aquela casa estava abençoada e aquele fazendeiro foi abençoado e hoje 100% da família da progenitura Isaacson estão ouvindo as fitas e estão ouvindo a palavra original, a semente original. Louvado seja o Senhor. Eu agradeço ao Senhor por isso. Não há nada que faríamos, mas é pela graça de Deus. Portanto, sabes que nós sempre nos esperamos, que as ovelhas, nós esperamos que o nosso líder nos guie. E neste caso hoje, a liderança dos pastores e das igrejas, como se hesitassem ou esperassem que o pastor tocasse as fitas. E o irmão Branham disse, isso nunca é a igreja que está batendo, mas é o indivíduo que está na igreja. E nós somos a igreja. E algumas vezes pensamos que trata-se de um edifício ou de um grupo. Nunca um grupo. É o coração do indivíduo. Portanto, não te esperes que o grupo onde estás aceite a palavra original. Aceita-a tu e abre a tua porta para ouvires a este evangelho maravilhoso. Talvez poderás ter a marca da besta e dizeres, bem, isso não pode acontecer na minha igreja. Isso já aconteceu. Existem apenas 2 marcas, a marca de Deus e a marca da besta.
E quando tu rejeitas a palavra de Deus, o grupo rejeita a palavra de Deus, eles recebem a marca da besta imediatamente. Não é que precisas de pertencer a uma denominação católica ou luterana ou metodista ou pentecostal para receberes a marca da besta. Tudo que precisas fazer é negar a palavra, e hoje as igrejas estão negando a palavra. Portanto, o irmão Branham disse que é Jesus Cristo o mesmo ontem, hoje e para sempre. Se não crês que Ele é o mesmo em todos os detalhes, exceto no corpo físico, então recebes essa marca. Agora quero que me proves somente uma vez na história da Bíblia que os ministros se apegaram com Moisés. Entendes isso? E será que eles ficaram com Elias? Será que eles ficaram com Jeremias? Será que eles ficaram com Eliseu? Será que os ministros ficaram com João Batista? Será que os ministros ficaram com Jesus Cristo? Não, eles não ficaram, todos foram-se embora. Eles não só lhes abandonaram, que lhes perseguiram também todos os profetas. É a mesma coisa hoje. Deus bate na porta do indivíduo, a ti. É a ti que eu estou a me dirigir. E eu oro que Deus te dará coragem para permaneceres com a palavra dele original. O irmão Branham disse no sermão Liderança, que ouvimos no domingo passado, no dia 2 de agosto, ele disse: Moisés abandonou todos os tesouros do Egito para seguir a Cristo. Ele tinha tudo. Tudo. Mas ele caminhou com uma vara nas mãos dele para seguir ao Senhor. Ele disse, em comparação com o jovem patrão rico, este não era cristão, mas era religioso. Ele seguiu os ensinamentos de Moisés e foi ensinado com os preceitos de Moisés. Desculpem. E ele era uma boa pessoa. E ele seguiu os ensinamentos da igreja dele. E estes eram de acordo com os ensinamentos de Moisés. Mas ele falhou em seguir a Cristo e abandonar todas as outras coisas e recusá-las e segui-lo. Porque lembra-te, a igreja não seguiu a Cristo. Eles tinham uma aparência de piedade apenas e recusaram o que faz a força. E o irmão Branham disse que Moisés será imortal por ele ter abandonado tudo para seguir a Cristo, a palavra. E eu quero perguntar-te, meu amigo, o que escolherás? Será que escolherás a tua igreja, a tua família, os teus sócios de negócios, os teus amigos, o teu prestígio social? Eu te peço que abandones tudo e sigas esta semente original, a palavra original, este evangelho, a mensagem da hora, pregada por um profeta de Deus vindicado, pela coluna de fogo e muitos sinais e maravilhas indiscutíveis, pois nós pedimos-te para escolheres a Cristo, a palavra. Que Deus te abençoe. Ora bem, as águias estão reunidas juntas. Louvado seja o Senhor. E
Nós queremos ler isto e entrar nisto. E o irmão Joseph, esta é uma carta do irmão Joseph Branham. Queridos filhos e filhas de Deus, no princípio era a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Isso é Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Que bendita segurança nós temos, porque o Pai nos deu a revelação de si mesmo em nosso dia. Deus mudando sua forma em morfe. E hoje é mais uma vez Deus manifestado em carne, a mensagem da hora, a luz de nosso dia. Irmão Branham disse, e neste último dia, Ele fala com as pessoas por meio de seu Filho Cristo Jesus, dando-se a conhecer o que. Então, o que é Cristo? A palavra de quem? De Moisés? Sim, mas hoje Ele é a palavra manifestada para esse dia. Irmão Joseph continua. Tu deves lhe ver e lhe reconhecer como a palavra manifestada para o nosso dia. Deves atravessar atrás do véu, a fim de veres o Deus desvelado, não um homem, mas Deus velado e falando através de um homem. O irmão Branham diz, agora não é que o próprio homem era Deus, não mais do que o corpo de Jesus Cristo era Deus. Ele era um homem e Deus estava velado nele. Deus sempre velou do público e revelou-se a si mesmo nas pessoas que crerão nisso. O irmão Joseph continua, tu deves crer primeiro e lhe reconhecer velado em carne humana como teu salvador pessoal. De seguida, deves crer e lhe reconhecer como um filho do homem velado em carne humana, chamando a sua noiva. Isso é a palavra feita carne mais uma vez. Nós cremos e lhe reconhecemos no Calvário. Nós cremos e lhe reconhecemos como Filho do Homem para o nosso dia. Desculpe. E por isso nós recebemos o seu galardão. O irmão Branham diz, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. E assim é hoje, quando vemos este grande movimento do Espírito Santo manifestado, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Jesus Cristo identificado como o mesmo pela sua palavra em cada geração. O irmão Joseph continua. Ora bem, mais uma vez a palavra tornou-se carne e velou-se em pele humana. Tornamo-nos seus filhos e suas filhas. O grande plano dele está sendo manifestado. Nós somos a sua noiva, palavra velada em carne humana. Nós saímos por detrás daquela pele de texugo e entramos na presença de Deus. Agora a palavra se tornou uma realidade viva para nós. Cercados pela glória Shekinah, comendo o pão da proposição, que é provido somente aos verdadeiros crentes. Nós somos sacerdotes, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo peculiar, dando sacrifícios espirituais a Deus. Nós somos a noiva dele. Pai, quão gratos nós somos por reconhecer-te do início ao fim. Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje, para sempre. Agora, tu estás reunindo a tua noiva de todo o mundo para nos dizeres quem tu eras e quem tu és e agora quem nós somos. Que os nossos corações se regozijam enquanto Ele fala e se revela a si mesmo a nós no domingo às 13 em ponto, horário de Jeffersonville, e nos dizer que Ele é o Cristo identificado de todas as eras, do dia 17 de junho de 1964. Irmão Joseph Branham. Isso conclui a carta do irmão Joseph Branham. Agora leremos as Escrituras
que estão mencionadas na fita que ouviremos no domingo. Deuteronômio 18, versículo 15. O Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos como eu, a ele ouvireis. Zacarias, capítulo 14, versículo 6. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão. Malaquias, capítulo 3, versículo 1 a 6. Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o meu caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vos buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vos desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do horríveis e como o sabão dos lavandeiros, e assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Então o Senhor trará oferta em justiça, e a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. E chegar-me-ei a vós para o juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o diarista em seu salário, e a viúva e o órfão que perverteram o direito do estrangeiro, e não me teme o Senhor dos exércitos, diz o Senhor dos exércitos, porque eu, Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Agora vamos para São Lucas, o capítulo 17, versículo 28 a 30. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló: comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de se manifestar. São João 1:1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. São João, capítulo 4, versículo 1 até 30. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe após a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e a quem é que te pede e te diz: dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde pois tens a água viva?
És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? E Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. E disse-lhe Jesus: vá, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e agora tens... o que tens não é teu marido, isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, eu vejo que tu és um profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias virá, que se chama Cristo. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus lhe disse: eu sou eu que falo contigo. E nisto vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E, entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Mas ele, porém, disse-lhes: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia e o outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. São João, capítulo 8, versículos 57 a 58. Disseram-lhe, após os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. São João, capítulo 10, versículo 32 a 39. Respondeu-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas boas obras procedentes do meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais?
Os judeus responderam dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma boa obra, mas pela blasfêmia, porque sendo tu, homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sou os deuses? Pois se a lei chamou deuses aquele a quem a palavra de Deus veio, e a Escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas porque disse, sou o Filho de Deus? Se eu não faço as obras do meu Pai, não me acrediteis. São João, capítulo 10, versículo 32 a 39. Jesus respondeu-lhes: tenho-vos mostrado muitas boas obras procedentes do meu Pai, por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma boa obra, mas pela blasfêmia, porque sendo tu, homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sou os deuses? Pois se a lei chamou deuses aquele a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas porque disse, sou o Filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se eu as faço, e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou-se de suas mãos. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente, falando muitas vezes e de muitas maneiras, através dos pais pelos profetas. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e para sempre. Apocalipse capítulo 22, versículo 19. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Isso conclui a leitura das Escrituras para a fita que será tocada no domingo, dia 8 de agosto de 2020, às 13 horas, do horário de Jeffersonville, o Cristo identificado de todas as eras, do dia 17 de junho de 64. Que Deus te abençoe.